Meu irmão e minha irmã, paz e bem, um bom domingo, bom dia do Senhor. Domingo, hoje, segunda-feira, pode ser que quando você vê esse vídeo, não seja segunda-feira, mas justamente nesse canal, toda segunda-feira, nós nos encontramos em qual o motivo, né? Para nos prepararmos para a celebração do domingo seguinte, a Eucaristia, ou então a celebração da palavra. Ou se a pessoa não tem propriamente a fé cristã, católica, mas gosta de ler a palavra de Deus, refletir sobre essa palavra de Deus, é um espaço também para isso. Então, no vídeo de hoje eu gostaria de trazer uma pequena reflexão sobre o ano litúrgico, particularmente sobre o tempo comum e sobre o domingo seguinte, o primeiro domingo do tempo comum, que na verdade será o segundo domingo, tá? Mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Se você não me conhece, eu sou o Washington e nesse canal a gente procura fazer isso. Fazer com que a palavra de Deus, a nossa caminhada cristã, tudo isso seja refletido, pensado, rezado, celebrado pessoalmente, sim, mas em comunidade. Então, de um modo muito carinhoso, esse canal se destina também para leitores, salmistas, cantores, irmãos e irmãs que assumem algum ministério na sua comunidade. Mas vamos lá. O ano litúrgico é um ano celebrativo da igreja. É um ano distinto, portanto, do ano civil. O ano litúrgico nosso começa no primeiro domingo do Advento, que é um tempo de caminhada para o tempo do Natal, e ele se encerra justamente hoje, na celebração do batismo do Senhor, que é a celebração que vem depois da Epifania, que nós celebramos ontem. A data de hoje, quer dizer, o batismo do Senhor, ele se movimenta, às vezes pode cair num domingo ou num dia de semana, e o fato é que após a chamada celebração do batismo do Senhor, nós iniciamos o tempo comum, que vai até a terça-feira, antes de quarta-feira de cinzas. Então, o tempo comum é um tempo que ele tem duas partes. Essa primeira, né, um pouco mais curta, e aí depois ele recomeça o tempo comum na segunda-feira depois de Pentecostes e vai até a festa de Cristo Rei. Mas então, lembrando, o tempo chamado ciclo do Natal é para celebrarmos o mistério da encarnação de Deus que assume a nossa humanidade. E o mistério da Páscoa é para celebrarmos a paixão, morte e ressurreição do Senhor, o mistério da redenção que Ele nos alcançou pela sua vida entregue. Então é muito bonito isso. Agora, é muito importante que a gente se lembre, então, qual que é o tempo comum? É um tempo assim, que não tem tanta importância. Pelo contrário, é o tempo que de fato existe na história da igreja, na história da liturgia. Por quê? É o tempo da celebração pascal a cada dia, principalmente a cada domingo. Então, nós vamos nos lembrar, em primeiro lugar, que no tempo comum, todo domingo é domingo pascal, nesse sentido de que cada celebração cristã, hoje também, que é uma celebração do batismo do Senhor, é uma celebração pascal, amanhã também, enfim, a Páscoa é a grande realidade cristã, afinal de contas, a vida nova que Cristo nos trouxe é uma vida que vence a morte, os poderes da morte, as forças da morte. A vida é a grande realidade, tanto que Jesus disse, olha, eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em plenitude. Então isso é o que celebramos a cada domingo. Então esse dado da nossa fé é muito importante que na liturgia a gente evidencie, a gente mostre isso, que a nossa caminhada celebrativa, inclusive, é uma caminhada pascal. Então, domingo é a nossa Páscoa semanal. E qual que é o outro dado, outro elemento importante da espiritualidade do chamado tempo comum? É a espiritualidade da caminhada cristã, que é uma caminhada que se manifesta como discipulado. Ou seja, nós caminhamos no dia a dia da nossa vida, com os nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho, no lazer, na nossa comunidade, com pessoas que nós somos discípulos e discípulas missionários. É muito bonito isso. Veja, então, não é um tempo comum no sentido assim de ter menos importância, mas é comum no sentido de que o comum da vida é dar testemunho da fé, é viver a fé. Só ficar entre quatro paredes, lá na igreja, não, é muito pouco. Aliás, seria uma incoerência lá dentro da igreja, a gente rezar, proclamar algo e na vida dizer outra coisa. É um pouco esse o sentido. Agora, nós iniciaremos amanhã
o chamado tempo comum. Começará numa terça-feira, portanto. A gente brinca, fala assim, então é a semana 0. Ou a gente poderia dizer, é a semana 1, a primeira semana. Porque no próximo domingo nós já teremos, que vai ser o primeiro domingo celebrado da semana do chamado tempo comum, é o primeiro domingo, né, no processo. A gente brinca muito, mas na verdade é o segundo domingo, tá, gente? Mas, então vejam, qual que é o grande... A gente não gosta de falar em tema, né? Os liturgistas não é tema não, porque a grande realidade é a Páscoa, tá? Mas qual que seria o grande assunto? O que vai aparecer de modo especial na liturgia da palavra? A vocação. E aí, vou deixar, como faço sempre, aqui embaixo na descrição, o link que dá acesso à página dos Deonianos, que é uma reflexão sobre cada uma das leituras. Uma reflexão, uma meditação, uma atualização. É uma página que, olha, se você não conhece ainda, compensa você dar uma olhada, é só clicar, você será direcionado. Aí você leia um pouco hoje, por exemplo, sobre a primeira leitura, depois sobre a segunda, o Evangelho. Não tem um comentário sobre o Salmo. Né? Sobre o Salmo a gente tem toda quarta-feira uma pequena reflexão e uma proposta de melodia. Tá? Mas, bom, diria para você, não deixe de ter acesso a esse material, porque as leituras todas serão, como são, a palavra de Deus é belíssima, né? Então, são leituras que vão chamar atenção para isso. Hoje, por exemplo, que nós estamos celebrando, encerrando o tempo do Natal, o batismo de Jesus, quer dizer, é o início da sua missão, o início da sua caminhada de fidelidade ao projeto do Pai, pois a nossa caminhada cristã é também a mesma caminhada de Jesus. Nós podemos e devemos ser fiéis ao projeto do Pai, como Jesus o foi. Deixo o meu abraço, peço que você reze para que a gente tenha nesse canal, a cada vídeo, a cada momento de encontro, algo que vale a pena, algo que vai ajudar as pessoas e as comunidades, que é para isso que ele foi criado. Um grande abraço, boa caminhada nesse chamado tempo comum, paz e bem.